Está trabalhando. O senhor já está. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu creio que o senhor já estava usando, já estava preparando algo que vai acontecer nessa Itália através desse ministério, através da vida de cada uma de vocês que estão no terreno. Eu não tenho acesso à Itália, mas vocês que estão lá, vocês têm acesso à Itália. Entendeu? E eu creio que muitas famílias vão ser tocadas através todo esse mover do Senhor. Amém? Pela manhã eu escrevi isso aqui, ó. Quando eu estava na mentoria individual, a mentora perguntou: o que você está pensando agora? Eu disse: eu estou pensando na Itália. Hoje, dia 5/11/2025. Aleluia. Eu estava até compartilhando com a Stephanie agora, né? As mesas sendo abertas na Itália, o Senhor trazendo mulheres para as casas, para as mesas. Eu estava pensando nisso na hora que ela me perguntou. E aí conectou com vocês, estamos no mesmo espírito, em verdade. Glória a Deus por isso, né? Aleluia. É sobre Posso isso. falar uma coisinha? Pode falar. Há 8 anos atrás, Deus tinha colocado no meu coração de fazer esse trabalho com mulheres e com mesa aposta, né? Aqui, né, na igreja. E esse trabalho durou 8 anos. Então, assim, deu muitos frutos. E eu não conhecia a experiência do lar. E era algo que Deus já estava colocando isso no meu coração, porque foi algo que, assim, na Itália, onde eu moro, em Torino, não tem outra igreja, não tinha, né? Eu acredito que ainda não tenha uma igreja que abria 10 horas da manhã para fazer o café da manhã com as mulheres, com a mesa posta para as mulheres e ministrar sobre elas. Então, assim, foi algo que Deus colocou no meu coração isso há 8 anos atrás, e hoje é que eu estou tendo oportunidade de estar com vocês aqui. Então, assim, eu vejo que é uma resposta de Deus, sabe? Amém. E é isso aí. Glória a Deus. Deus seja louvado. Meninas, vamos hoje trabalhar um capítulo super importante na experiência do lar, que fala sobre a resolução de conflitos familiares. E esse capítulo, ele traz um método, uma técnica para nós que somos guardiãs do nosso lar, porque nós somos as guardiãs. E nós precisamos agir com diligência, e a Deb fala que as guardiãs são aquelas que guardam a habitação. Então, nós precisamos estar com a visão de águia, olhando por cima, tudo que está acontecendo no nosso lar. Nós sentimos quando o filho não está bem, quando o marido chega irritado do trabalho, nós sentimos se aconteceu um problema na escola, pelo olhar, pelo jeito do filho, né? Nós temos esse filho, e o Senhor quer usar isso em favor e em prol da família. Então, isso é maravilhoso. E o primeiro versículo que esse capítulo aborda é justamente sobre 1 Tessalonicenses 5:13, que fala: vivam em paz uns com os outros. E eu gosto muito de trazer para a minha reflexão pessoal, tá? Para a minha vida pessoal, eu gosto muito de trazer provérbios que também falam: se depender de vós, tende paz uns com os outros. Então, a gente coloca essa paz muito a cargo do outro. Mas é aquela, se você está em paz, a verdadeira paz, que excede a todo entendimento, que é Cristo Jesus, você vai transmitir essa paz. É uma transmissão. Então, independentemente do que esteja acontecendo ao teu redor, independentemente da guerra, das tribulações, você estando em paz, você vai transmitir essa paz. Por isso que o provérbio é muito, né? Vem muito nesse exercício. Se depender de vós, tende paz com todos. Então, comece em mim. Então, não posso exigir do outro. Eu tenho que começar qualquer tipo de conflito, né? Aconteceu um conflito na minha casa. Quem sou eu para resolver? Eu sou uma mediadora da paz ou eu sou aquela que joga o fogo? Em que o conflito aumenta mais na minha mão ou o conflito diminui quando chega à minha mão?
E o Senhor ainda nos fala na sua palavra. Tudo que vier à sua mão para fazer, faze com diligência, com excelência, com sabedoria. Então, a gente precisa fazer um casamento dos versículos que estão na palavra de Deus, para que essa paz, que excede a todo entendimento, flua no nosso lar, a começar em nós. Há uma música muito bonita do Logos, né? A começar em mim, quebra corações, Jesus. Me usa para que os corações sejam quebrantados por ti. Então, eu sei que essa parte, né, de conflitos familiares é um auge que existe hoje, né, em termos de famílias, e muitos casais chegam a divorciar porque não conseguem resolver conflitos diários, de rotina mesmo. Conflitos com a educação de filhos, conflitos em que há, né, problema de comunicação, conflitos de objetivos em comum, conflitos que a mulher tem um desejo, mas aquele desejo ela não consegue realizar, então ela coloca toda a casa em conflito. Coisas que nós podemos, né, ser mediadoras. Mulheres que têm um padrão de excelência dentro delas. Então, eu quero deixar hoje para você, né, essa palavra de Tessalonicenses. Deixa eu responder só um questionamento aqui que estão me fazendo. Então, a gente tem que colocar no nosso coração essa palavra, né, de 1 Tessalonicenses 5,13. Vivam em paz uns com os outros. Vamos começar tudo com paz, porque se a gente começar com paz, nós vamos terminar com paz. Mas se nós, né, começamos algo com a força do braço, com violência, não vai terminar no espírito. Vai terminar com violência. Vai terminar com a força do braço. E as coisas não vão se resolver. E você vai adiando os projetos de Deus que Deus tem com a sua família. Deus quer usar a sua família poderosamente. Hoje eu escutei uma mentora do Experiência do Lar, ela chegou para mim e disse assim, Dani, tem uma mentora aqui de Santa Catarina, a mulher é uma bênção, Dani, Deus usa muito ela, mas ela não consegue progredir na Experiência do Lar. Aí eu disse, uai, por quê? Porque ela tem muitos conflitos em casa. Então, o Senhor não vai usar um lar em conflito para abençoar outros lares. Vai até de encontro à palavra. E a palavra precisa se justificar na vida da família, em primeiro lugar. Esse é o lugar de passagem de qualquer família. É o crivo, né? A peneira. A peneira primeiro acontece em nós, para depois ser através de nós. Não tem como ser ao contrário. Então, eu quero trazer essa palavra hoje. Eu acho que alguém está pegando o gancho dela aí, que Jesus está mandando. E a Debbie fala, né, sobre um projeto que aconteceu na cidade dela, quando ela ainda era criança, jovem assim. E ela fala que nessa cidade o índice de criminalidade era muito alto. E ali um prefeito chegou e implantou um novo projeto, chamado Construtores da Paz. E esse Construtores da Paz tinha como lema, e eu adoto esse lema para a minha vida, porque eu vi que realmente dá certo. Faz 8 anos que eu li sobre isso, e eu tento ao máximo fazer isso na minha casa e na minha vida. Primeiro, elogie as pessoas. Dani, elogiar as pessoas? Sim. Quando você elogia, você tem o foco de si e coloca no outro. E aí você consegue amar ao próximo como a si mesmo. Entenderam a matemática? É fácil, simples. Você tira o foco de você e você coloca o foco no outro. Você elogia o que é melhor no outro. Por que a gente tem que depreciar tanto os nossos maridos? Se a gente pode estar elogiando eles diariamente, fazendo com que eles fluam no melhor da essência que Deus deu a cada um deles. Então, eu quero que você comece hoje a pensar por essa ótica. Elogie o seu marido. Elogie os seus filhos. Olha o que tem de melhor dentro da sua casa. Eu tenho uma mesa linda na minha casa. E eu não costumo depreciar a minha mesa. Meu marido costuma depreciar minhas cadeiras, mas eu digo para ele, eu tenho umas cadeiras maravilhosas, amor. Vamos elogiá-las, porque é o que o Senhor nos deu hoje. E a gente tem que ser gratas a Deus. Zara chegou, glória a Deus. Amém, amém, Zara.
Segundo ponto, deixe de lado as críticas. Quando a gente critica muito, a gente vai entrar num pecado chamado maledicência. E a maledicência vai ser um pecado que muitas mulheres possuem. Porque quando a gente deprecia o outro, quando a gente critica o outro, é porque a gente não está vivendo a nossa vida, a gente está vivendo a vida do outro. Então, tira as críticas, né? Faz até um jejum de crítica. Eu tenho uma discipulanda que ela diz, Dani, eu fico calada de 3 às 6 da tarde. Não posso criticar ninguém nem reclamar de nada nesse horário. Ela faz o jejum. Por quê? Porque já é um espinho na carne ali, ó. E a crítica é tão fácil de sair, né? A crítica é fácil. Porque o outro não está ouvindo, o outro não está do lado. Mas o outro também precisa ser apreciado. Tá? Terceiro, procure pessoas sábias para se aconselhar. E aí vamos lá em Provérbios 8:33, que fala: ouçam o ensino e sejam sábios, e não o rejeitem. Então, ouçam o ensino dos sábios. Sente na roda dos sábios, como diz o salmista, né? Não se assente na roda dos escarnecedores. Se assente na roda dos sábios. Porque os sábios têm muito a te ensinar. Você vai avançar muitos níveis espirituais de busca se você souber andar com mulheres sábias. Com mulheres que estão com a visão já na sua frente. Como uma mentora abrindo um caminho novo para você. Então, esse é o terceiro ponto. E o quarto, atente para as ofensas e corrija os erros. Quando a gente é ofendido, a gente pode pegar aquilo ali, mastigar a ofensa e ela cair no nosso coração. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente recebe uma ofensa. O ideal é que aquele muro não seja construído, que você perdoe logo e libere aquela pessoa. Diga, ó, ela não me deve nada. Vai em paz. Porque se você se sentir ofendido, aí você vai se colocar no lugar de vítima. Tem muitas mulheres nesse lugar. A gente fica tentando puxar elas e elas, não, esse lugar de vítima é confortável. Eu fui ofendida pelo meu marido. Eu fui ofendida pela minha amiga. Eu fui ofendida pelo meu chefe. E fica lá, rodando na ofensa. E a vida não prospera, tá, gente? Não prospera. Porque você vai ficar no lugar de vítima. Provérbios 8:33. Tá bom? E a da maledicência é 1 Pedro 2:1, para quem quiser anotar. Então, cuidado com essa ofensa. Você pode estar rodando em círculos há anos e nunca ter perdoado o ofensor. E Satanás, você caiu na isca dele. A isca que ele lança é a ofensa. E você passa muito tempo lá. Todas as ofensas que Satanás jogou para Jesus, Jesus rebateu, voltou, dissipou. Então, aprenda que neste mundo nós vamos ser ofendidos o tempo todo. Não dá, é carne, é humano, é ser humano. O único que é perfeito é Jesus. Ele é a única perfeição. Ele não nos abandona, ele não nos rejeita. Eu sei que teve pessoas que te abandonaram, te rejeitaram, mas tem pessoas que vão curar a sua vida, que o Senhor vai usar para curar você. E glória a Deus por isso. Então, cuidado com a ofensa. Não coma dessa isca. Lance logo fora. Diga, Senhor, olha, não sei por que isso aconteceu, não vou procurar entender, o Senhor vai me mostrar depois, mas eu quero agora, nesse ato, perdoar esse ofensor e me ver livre dessa ofensa. Lançar ela no mar do esquecimento. Isso é a melhor coisa que nosso coração pode fazer. Ele vai voltar a bater novamente. Isso nos lares. Quantas mulheres estão nesse lugar ofendidas e usando essa isca para não ter um casamento com plenitude, com abundância. Eu passei 3 anos nesse lugar, eu posso falar dele, porque eu passei 3 anos e Paulinha sabe. Eu coloquei meu marido como culpado de todas as situações da minha vida.
E eu pedi perdão para ele na mesa com as minhas filhas. Eu disse, eu quero pedir perdão ao meu marido por esses 3 anos que eu fiquei acusando ele de tantas coisas, ele como meu ofensor, e não era isso, eu caí numa isca. Minhas filhas choraram e disse, mãe, que atitude linda sua, mãe. Pedir perdão, sabe? Às vezes você vai ser ofendida e às vezes você vai ser ofensora. Então, cuidado. Tenha diligência, não deixe com que Satanás pegue essa ofensa e destrua o seu lar. Lembre-se, ele chamou você para ser uma guardiã e restauradora de muros. Os muros do seu lar, da sua casa, que vão ter a sua essência que o Senhor te criou. E o Senhor está até me mostrando mulheres que vão restaurar os muros dos seus lares com esse curso. E dentro desse muro vão ter cartas escritas de restauração. Olha que coisa linda o Senhor está me mostrando. Muros onde casas serão restauradas. Outras pessoas morarão onde nós estamos hoje. Porque um dia nós vamos para a glória. Mas a bênção foi tão grande da nossa família, dentro desses lares que nós estamos hoje aqui, que outras famílias serão abençoadas pela nossa passagem nessa terra. Nós estamos sendo chamadas para isso, gente. Para sermos restauradoras. Não somos simplesmente mulheres que estão ao léu, não. Ah, estou vivendo, está dando certo. Não. Cumpra o chamado que o Senhor te deu. A sua família forte no reino vai formar outras famílias fortes também. Mesas construídas por Jesus vão trazer cura para outras famílias também. A sua mesa pode ser um lugar de cura na sua casa. Declare hoje isso. Nossa, o Senhor me tomou. Foi. Eu vejo lares assim na Europa. Eu creio por lares assim na Europa. Eu creio, Senhor, eu creio. Eu creio. Creio. E essas casas serão seladas pelo Espírito Santo. Haverá o selo do Espírito ali, ó, na porta da sua casa, dizendo, aqui tem uma mulher que constrói a paz. Eu me levantei como uma restauradora, não só da minha família, mas de outras famílias. E tudo que passar a mão para fazer, o Senhor te abençoará e você será uma bênção onde você passar. Aprenda a declarar a palavra. Eu sei que é difícil, às vezes o céu está de bronze, você não vê o agir tão facilmente. Mas dentro da sua casa, o Senhor vai criar um pedacinho do céu. Dentro do seu lar vai ser um pedacinho do céu, aleluia, onde ele vai fazer maravilhas. E as maravilhas serão contadas. Como foi que se espalhou as boas novas de Jesus? Os milagres. Ele fazia dentro das casas. E como os milagres se espalharam? Porque as pessoas vão contando umas para as outras. Se ele contar assim, olha, Paula, aquela mentora do experiência lá, é uma bênção. Ela aplica esse curso, ela vai nos países, ela vai adiante. Aí as boas novas vão se espalhando. Somos isso na mão do Senhor. O Senhor é quem nos anuncia. É Ele quem nos leva. É o sopro do Espírito que leva o nosso nome. É o Senhor quem nos garante. Então, meninas, para a gente conseguir também sermos construtoras dos nossos lares, nós precisamos deixar com que cada um recupere suas energias. Nós não somos de ferro. Nosso marido não é de ferro e nem nossos filhos. Então, uma mulher colérica, que a gente trabalhou na aula passada, e as meninas que não assistiram vão assistir na aula, na turma 2, uma mulher colérica, ela só recarrega energia correndo na academia, correndo ao ar livre. Aqueles corredores de domingo que correm na rua, esse povo, a maioria deles são coléricos. Eles conseguem acordar cedo e têm vigor. Então, para uma pessoa fleumática, se você tem um temperamento fleumático, você vai olhar um negócio desse, você vai achar um absurdo. Por quê? O fleumático recarrega energia dormindo, descansando. Então, se você tem um marido fleumático, que ele chega em casa e se deita, enquanto você já tem uma lista preparada com uma melancólica para ele fazer um monte de tarefa, esqueça. Ele vai precisar sentar, descansar um pouco, tomar uma bebida gelada ou quente, para poder recarregar energia. A gente fica lutando com as coisas, mas o outro também precisa se recarregar.
O sanguíneo, ele se recarrega com gente. A energia dele vai aumentando a partir do momento que ele estiver com pessoas. Por exemplo, meu marido, ele vai numas 3 festas facinho. Na segunda, eu já estou cansada de tanto socializar. Aí minha filha fala, mãe, você está cansada de socializar, né? Eu digo, já cansei. Enquanto meu marido está se recarregando. Então, se eu sei que ele gosta, e ele é chamado assim, agora em dezembro são 16 festas para a gente ir de Natal. 16, não sai uma, são 16 na igreja. Então, eu tenho que me preparar psicologicamente. Então, o que é que eu faço? Cancelo todas as minhas agendas de aula, porque eu tenho que estar preparada para socializar junto com ele. Porque é desse jeito que ele recarrega energia. Aí ele vai passar o ano todo falando dessas festas que nós fomos. Tá vendo? É isso, é entender como o outro funciona. Não ficar forçando o seu jeito nos outros. Se eu chamar meu marido, amor, vamos correr 7 horas da manhã, feito eu faço todo dia, eu corro 7 horas da manhã, eu estou na academia, correndo. Ele vai dizer, Daniela, tu é louco. Não tem como. Por quê? Porque ele recarrega de maneira diferente. E o melancólico, gente, ele recarrega olhando a paisagem, estando em contato com a natureza, né? Aquela natureza que traz calma, que traz paz para o interior do melancólico. Então, a gente precisa respeitar como cada um recarrega energia. Além disso, cada temperamento também, e eu estou dando essas dicas para você, e está aqui no livro, tem medos viscerais. O que é medo visceral, Dani? Medo visceral é um medo nato de cada temperamento. É um medo que você nasceu com download dele, sabe? E à medida que o tempo passa, esse medo pode aumentar ou diminuir. Mas é um medo referente ao temperamento. Tipo, o colérico, ele não gosta que se aproveitem dele. Simples assim. Então, quer ver o colérico irritado? Entregar um monte de tarefa para ele e ele não vê o resultado disso. Ele fica patinando no gelo. Então, assim, ele vai ficar irritado, ele vai ficar grosseiro, tá? Então, as mulheres que têm maridos coléricos aí, cuidado. Entrega uma tarefa por vez. Chega assim, elogia primeiro. Amor, você prega esse prego tão bem na parede, amor. Me ajuda a colocar esse quadro, por gentileza. Foi que nem eu fui gritar aqui, feito uma louca por causa de uma barata. E meu marido, se você não tivesse gritado, Daniele, eu tinha matado essa barata para você, se você tivesse me pedido gentilmente. Como assim? Quem pede para matar uma barata gentilmente? Amor, mata aquela barata para mim, por gentileza. A barata já pegou cria, já voou nos meus cabelos, que já aconteceu, entendeu? Assim, o colérico não vai aceitar isso tão fácil, entendeu? Sanguíneo. O sanguíneo, o maior medo dele é ser rejeitado. Sabe quando é que o sanguíneo fica triste? Não convide ele para o aniversário ou para uma festa de fim de ano. Cuidado, as mulheres que têm amigas sanguíneas, bote elas na sua lista. São as primeiras a entrar. Porque se ela não entrar na lista, vai ter problema com você. Então, cuidado, é um medo visceral de ser rejeitado. O sanguíneo, ele não gosta, ele quer estar em tudo, ele quer estar em todos os acontecimentos, o nome dele tem que estar girando, entendeu? Ele é o centro das atenções. Me aceita, Delfina. Aonde que não entrou ninguém aqui? Ajuda ela aí, Paulinho. Manda o link para ela. Vou ver aqui agora. O outro agora, o fleumático, né? O fleumático tende a perder a segurança. Como assim, Dani? Uma pessoa fleumática, é difícil você pegar e fazer uma mudança, assim, as personagens organadas que estão aqui, né? Vamos mudar essa casa de lugar hoje? Vamos mudar o sofá da cama? Vamos mudar esse quarto aqui? Vamos mudar essas roupas? Ele não consegue. Ele teme perder a segurança dele. O emprego, por exemplo, é uma segurança. Então, o fleumático precisa dessa segurança de todos os dias, né? Ter aquela rotina, ter aquela coisa assim tranquila na vida dele, sem muito agito.
Já o sanguíneo detesta a rotina. Todo dia tem que ter uma novidade. O fleumático não aguenta andar nesse caminhão, entendeu? Ele é o primeiro a pedir: ei, para aí que eu estou muito cansado e eu preciso descer. Minha segurança já foi. Então, mulheres fleumáticas casadas com sanguíneos, ela tem que acompanhar o ritmo dele, isso vai cansando ela, vai cansando. E aí ela pode ficar o quê? Temer pela segurança, isso dá um medo, gera um medo visceral nela, tá? E a mulher melancólica, ela teme críticas. Se ela for criticada, pronto, ela vai para o banquinho do esquecimento, o banquinho do castigo. Ela fica lá, lamentando que aquela pessoa criticou ela, que ela não merecia aquilo, e ela vai chorar, e ela vai se acabar. Enquanto uma colérica, quando ela chega uma crítica para ela, ela, pô, rebateu, acabou. Fica tudo resolvido. É o medo visceral dos melancólicos, eles têm medo de ser criticados. Se você tem um marido melancólico, cuidado em criticar ele assim, principalmente na frente das pessoas. Tem mulheres que não têm sabedoria e criticam o marido na frente de um monte de gente. Cuidado, isso vai machucar muito um temperamento melancólico, tá? Porque é um medo visceral, é um medo já nato do próprio temperamento, tá bom? Vamos trabalhar um pouquinho agora como é que a gente pode reduzir esses conflitos. Como a gente faz na prática para reduzir conflitos, né? A gente precisa fazer a leitura dos temperamentos do nosso lar. Nós precisamos ter, assim, uma noção, e depois eu quero que vocês leiam aí a página 124, para quem não tiver com o livro, né? Depois eu vou tentar tirar só foto dessa página, 124 e 125, para vocês lerem, que é importante. Porque todos os temperamentos a gente precisa se relacionar. Eu preciso me relacionar com meu marido, que é sanguíneo, eu preciso me relacionar com minha filha, que é sanguínea, e me pede para ir para o shopping todo dia. Todo dia. Ela, mamãe, vamos para o shopping passear, se divertir. A gente caminha lá a tarde inteira, como se não tivesse nada para você. Por quê? Porque o sanguíneo se diverte, ele vai pensar na diversão primeiro. Então, eu tenho que lidar com a minha filha melancólica, minha filha que já teme perder, ela não gosta de crítica, porque isso perde um pouco a segurança dela. Então, eu tenho que elogiar mais. Então, a gente precisa se relacionar uns com os outros. E essas duas páginas que eu vou mandar para vocês vai mostrar um pouquinho de como você poder, né, identificar o seu temperamento e, ao mesmo tempo, o temperamento de toda a sua família, para que haja paz nesse lar, começando pelo temperamento. Sabemos que o Espírito Santo também faz uma grande parcela, a maioria, na verdade, do que é esses relacionamentos em paz. O Espírito vai soltar para você em oração de manhã, faz um café para o teu marido, faz aquilo, não faz isso agora, não precisa fazer dessa maneira, você pode colocar o seu toque, né? Então, o Espírito Santo também vai falar muito com você sobre como você se relacionar dentro do seu lar, tá? E a resolução de conflitos em família. Eu amo esse versículo que está lá em 1 Pedro 3, do versículo 8 a 9. Quem quiser anotar, 1 Pedro 3, de 8 a 9. Resolução de conflitos em família. Por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam cheios de compaixão uns pelos outros. Amem-se uns aos outros como irmãos. Mostrem misericórdia e humildade. Não retribuam mal com mal, nem insulto por insulto. Ao contrário, retribuam com a bênção. Foi para isso que vocês foram chamados. E a bênção lhe será concedida. Fiz questão de ler bem devagar para que você entenda o quanto é perigoso você retribuir o mal com mal e o insulto por insulto. Todos os dias temos a oportunidade de retribuir algo. Todos os dias a gente semeia na vida de alguém. Só que a gente tem que prestar atenção na nossa semeadura. Se é por interesse, se é por mal.
E até o mal que nos chega na mão, a gente liberar uma bênção na vida da pessoa. É difícil? Não é fácil. Tem que ser em cima da palavra e o Espírito Santo cortando a gente. Mas é necessário. É necessário porque o próprio versículo vai justificar a nossa semeadura, dizendo: foi para isso que vocês foram chamados. Jesus retribuiu o mal com mal? Não. O insulto por insulto? Não. Ele disse até assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando ele foi ali, né, estreitado ali pelos fariseus. Então, ele não chegou a insultar. Ele repreendia em amor. Então, isso mostra que a bênção do Senhor nos será concedida. Todo mundo quer ser abençoado. Mas será que a gente está fazendo o papel correto para isso? Será que nós estamos caminhando de acordo com o que a palavra de Deus nos pede? Então, tire esse conflito que é já normal da vida da sua família. Deixe com que o Senhor seja o mediador. É para isso, ser mediador. Quando você não souber como agir, o que falar, a rainha Esther não sabia como agir, nem o que falar. Ela tinha um marido difícil, em que ela não podia chegar nem para falar com ele, ela tinha que ser apresentada, e ela tinha o povo para salvar. E o que foi que aquela mulher fez para resolver aquele conflito? Ela chamou o povo, e por 3 dias foi decretado oração e jejum. Quando as coisas estão difíceis, faça isso. Faça um propósito de oração. Abra um jejum na sua família, na sua casa, em prol de algo que vocês querem vivenciar. E cuidado com as ofensas. Peça ao Espírito Santo que te apresente, porque às vezes a gente não tem nem noção que a gente ofendeu alguém lá atrás. E aí as coisas vão passando e a bênção não é derramada. Eu lembro uma vez, uma unção o Senhor queria derramar sobre a minha cabeça. E era essa unção do Experiência do Lar, isso era 2021. No meu aniversário, sempre o Senhor me dá um presente especial. E é sexta-feira, tá, gente? Não esqueçam. Meu aniversário é na sexta. Eu quero que todo mundo me dê os parabéns. E naquele ano de 2021, eu disse: Senhor, eu queria tanto que o Senhor derramasse uma bênção especial sobre a minha vida. E ele disse: filha, eu tenho uma unção para derramar sobre você. Mas lembra daquela moça, ainda disse o nome dela, Viviane. Você praticou uma coisa com aquela moça. E até hoje você nunca voltou para pedir perdão. 5 anos, gente, 5 anos. Eu nem me lembrava mais do nome da mulher. Quando eu liguei para ela, o que ela disse no telefone foi: eu estava esperando você ligar esse tempo todo. E eu disse para ela: eu quero te pedir perdão. Ela disse: Daniele, você foi como irmã para mim. E você sumiu da minha vida. Então, assim, o Espírito vai, nos alertar. Ele vai, dar aquele start, volta lá, resolve aquele conflito, vai lá, aceita o que você tem, e aí depois você vem pedir para mim uma bênção, porque o Senhor faz questão de derramar bênção sobre nós. Mas ele não vai de encontro à palavra dele. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que retroceda. É verdade. Entendeu? Então, não adianta, você vai receber a bênção quando você estiver, tudo em checklist lá, tudo ok. E glória a Deus por isso. Por isso que é importante termos as disciplinas espirituais em dia. A busca na palavra, oração, jejum, meditação, comunhão com o corpo de Cristo. E eu quero incentivar mulheres que não estão na igreja, que se filiarem à sua igreja, andarem embaixo de uma cobertura espiritual. Mulheres que se rebelaram contra pastores, igreja, vai lá, pede perdão. Pode ser que tu nem fique mais lá.
Mas o Senhor está pedindo isso, porque isso é honra. Isso tem a ver com você. Não vai cobrar do outro, não. Feita a pastora Natiane nos diz. É aquilo que nós carregamos. Sai e deixa a casa arrumada. Vai sair, vai partir da igreja, o Senhor está direcionando para outro lugar, deixa a casa arrumada. Não sai de qualquer jeito, atropelando tudo. As pessoas só terminam um relacionamento com desonra. Por quê? Isso não vem de Deus. O Senhor quer que a gente saia sim, mas Ele quer que a gente saia com a casa organizada. Tem coisa melhor do que sair de viagem e voltar com a casa organizada? Porque você deixou ela organizada na hora que você saiu. Você não sabe a porta que você vai voltar. Meu marido sempre diz isso. A gente só sai da igreja quando deixar tudo organizado. Quando tiver tudo redondo, culto de gratidão a Deus, a gente pode sair e ir para outro lugar. É isso. Deixa a porta sempre aberta, de onde você passar. Deixa o ambiente, uma amiga minha fala, melhor do que você encontrou. Deixa aquela igreja melhor do que você encontrou, porque as pessoas vão ver o que você fez, você deixou um legado. É sobre isso, mulheres. É isso mesmo. É sobre esse lugar. Não é sobre deixar conflito, ninho de conflito, e o capeta fica lá, e usa teu nome na roda, e teu nome vem, volta de novo, e tu fica na retaliação, e não sabe por que não cresce. Não! Hoje é o dia em que vamos resolver isso aqui. Nós vamos resolver isso. Vamos voltar nesses relacionamentos que foram quebrados, que ficaram em conflito, não foram resolvidos. Né, Paula? Eu estou falando para mim também. Aleluia. Amém? Aleluia. Porque a palavra a gente experimenta antes, ela corta a gente antes. Não, você... Dani, a gente só pode testemunhar do que a gente vive, já viveu, né? É. E eu creio que eu já passei por essa experiência de um dia dizer, não, esse pastor mentiu para mim, nunca vou pedir desculpa para ele. E o Espírito Santo ficava incomodando, vocês têm que sentar numa mesa, vocês têm que conversar com ele. E eu disse, não, nunca vou falar com ele, ele mentiu para mim. E o Senhor me falava que ele é humano, ele está sujeito a fazer isso, né? E teve um tempo que o Senhor organizou de tal forma que fomos para... A minha filha foi louvar numa cidade, né, Marcélia, e aí encontramos com esse pastor, e foi aí, não tinha... É como você encontrou num beco que não tem saída, é só lá, você só tem que passar por ele. E aí o Senhor nos colocou assim, ou vocês preparam isso e vão embora, ou vocês vão deixar isso arrastar na vossa vida. Hoje somos amigos de que ele nos convida para o aniversário dele, por causa da nossa atitude, que nos posicionamos para resolver esse conflito que nem era nosso. Entendeu? E muitas vezes você coloca numa posição que não é seu, o problema não é seu, e você toma as dores de outra pessoa e fica lá, não vou mexer, não vou para aqui, não vou para aqui, porque foi ele que fez, ele que tem que vir me pedir desculpa. Ele tem que vir resolver isso, mas muitas das vezes, quando você se levanta, se posiciona e dá esse passo no mundo espiritual, acho que não tem alegria mais para o Senhor quando você se posicione e coloca isso em prática. E daquele dia em diante, eu creio que ele passou a nos ver com outros olhos. E a gente, em vez de ficar com o inimigo, a gente ganhou um amigo de volta, um amigo que sempre a gente fomos muito próximos. Hoje não somos da mesma igreja, mas há muitos anos, mas ficamos com essa amizade, porque isso foi resolvido. Eu não sei, eu senti de Deus de falar isso. Eu creio que o Senhor está falando com alguém aqui no nosso meio que precisa regularizar uma situação que está por resolver, seja familiar, seja ministerial, seja de amical, né? Que o Senhor possa tocar o seu coração, que você possa ter essa força de vontade e esse posicionamento de fazer o primeiro passo. Que eu creio que essa aula de hoje é para nos ensinar como resolver os nossos conflitos.
Como diz lá eu creio que é em Provérbios 27:17, que diz o seguinte, que é como ferro afiando ferro, né? Muitas das vezes a gente pensa que o ferro você vai lá afiar normal num pedaço de pau, mas você não vai conseguir afiar um ferro num pedaço de pau, você vai conseguir afiar com outro ferro. É quando você quer molar uma faca, é num pedaço daquele, é tipo um metal, né? Uma pedra especial para aquilo. E eu creio que a nossa vida espiritual, o Senhor nos coloca, às vezes, em posicionamentos, em situações para a gente poder posicionar, para poder afiar a nossa vida espiritual. Eu gosto muito desse princípio, porque é uma parte que nos chama ao confronto, sabe? Nos chama ao confronto, nos diz assim, não é a hora, desperta, porque é a hora de você se posicionar. É a hora de você resolver o que estava para resolver. E você vai empurrando com a barriga, empurrando com a barriga. Hoje o Senhor está te dando essa oportunidade de se preparar para resolver tudo que você deixou lá atrás. É tão bom quando você parte e deixa tudo organizado, tudo bom. Eu estava descendo aqui para Cabo Verde, eu passei o fim de semana todo preparando comida, tudo, deixando tudo pronto, tigelas de comida para os meus filhos, ficaram com a tia do meu esposo, mas eu deixei toda a comida pronta para os 11 dias, né? Ficaram com sabores diferentes, porque o Senhor diz assim, não, você tem que organizar, você tem que posicionar, organizar para poder governar. E eu aproveito aqui, peço oração para vocês, estejam orando por mim, que eu vim numa situação e eu encontrei outra, mas o Senhor está no controle de tudo. Amém. De tudo. Amém? Vou deixar a Dani continuar. Vamos orar, meninas, para selar essa palavra. O selo do Espírito agora, né? Fluindo em você, falando com você, mostrando quem é essa pessoa, onde foi que ficou esse rastro, né, lá atrás na sua vida, que precisa ser organizado. O Senhor hoje me mostrou a pessoa. Antes de entrar aqui, eu disse, não, pai, vou falar com essa pessoa, não. Não vou procurar ela, não. Pode procurar, porque o Espírito Santo já tocou nela também, tá bom? Ai, Jesus. Olha aí, ó, papai vai falando ao vivo. Ainda logo na mentora. Então, meninas, a começar em mim, quebra, Senhor, meu coração. Ele faça uma obra nova na sua vida, um acesso novo na sua vida, que haja um quebrantar na sua família, começar em você. Não olhe para as pessoas que agora, né, te ofenderam, te trouxeram mal, carregaram dentro de você algo tão ruim, né? Muitas vezes a gente carrega ofensa, mágoa, ira, o rancor. Agora é a hora que você vai liberar no trono da graça. Libere esse sentimento no trono da graça agora. Porque de lá flui rios de águas vivas. Rios vitais trazendo a sua vida. De novo, aquela água que desce do trono e nos lava completamente. No momento em que nós somos batizados pelo Espírito, o Espírito confirma em nós o querer e o realizar. Pai, em nome de Jesus, eu coloco nessa hora, Senhor. Eu coloco cada mulher aqui em tuas mãos. Senhor, tira toda a resistência que o inimigo tenha criado, Senhor, em situações, que o inimigo tenha criado em relacionamentos. Pai, que haja um renovo da tua presença. Que o Senhor possa vir agora, Senhor, com a tua mão de poder, graça e vitória sobre relacionamentos que foram quebrados. Senhor, nós queremos nos humilhar diante do Senhor e te pedir perdão, Pai. Nos perdoa por ter carregado tanto tempo essa ofensa dentro de nós. Nós estamos aqui, Pai, para liberar cada pessoa que passou na nossa vida e nós deixamos esse rastro de pagar o mal com o mal e o insulto por insulto. Pai, coloque em nosso coração hoje qual a bênção que nós vamos derramar sobre a vida dessas pessoas que nós tivemos um conflito. Qual a bênção, Senhor, que nós vamos fazer. E a bênção do Senhor restará sobre as nossas cabeças, como diz aqui na tua palavra. Nossa, Senhor, dessa palavra hoje. Palavra bendita,
Palavra do Senhor. O Senhor não é homem para que imita, nem filho do homem para que retroceda. Se o Senhor disse que vai derramar uma bênção, o Senhor vai derramar. Mas Eu nós creio. precisamos, Pai, voltar ao início de tudo e pedir perdão. E nos humilharmos diante da potente mão do Senhor. Pai, eu coloco todas essas palavras que foram aqui colocadas diante de Ti nesta hora. Tira o que não nos serve, coloca dentro de cada mulher o que serve. É assim nessa hora que eu te apresento, Senhor. Mais uma vez, uma gratidão enorme no meu coração por estar aqui nesse lugar, exaltando o Teu nome e vivendo os propósitos que o Senhor tem para a minha vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Alguém quer falar? Gente, que presença de Deus gostosa. Abre o microfone, fiquem à vontade, gente. É uma sala, mas a presença de Deus está tão boa aqui nesse lugar. Podem falar, meus Amém, amados. Quem amém. quiser orar também. Eu sei que a Angélica quer fazer uma oração, Angélica. Derrama o pensamento em você. Faça oração aí, minha mãe. Eu estou aqui só ouvindo, estou intercedendo. É bom a gente ficar ligado, né? Que palavra maravilhosa, que ensinamento gostoso que o Senhor tem nos dado hoje, né? Eu tenho perdido alguns, mas eu não tenho perdido, porque eu tenho estudado e às vezes eu estou acompanhando lá os vídeos, né? E o Senhor tem me ensinado bastante, tem me despertado bastante. E essa semana eu tive um particular com Jesus diferenciado, Aleluia. e que eu conversei com o Senhor, porque muitas das vezes quem está de fora vê algo em você que aquele algo não existe, estão criando algo para você. E se você não estiver ligado no trono, os seus ouvidos afiados, você come aquilo. E quando você come aquilo, para tirar de você aquilo que te lançaram, é um processo, é como você engordar e emagrecer, porque engordar é muito fácil, mas para emagrecer é difícil. Assim também esse algo que eles lançam sobre a minha e a sua vida, às vezes, não é nem que você queira. Às vezes é que nós estamos um pouco corrido, atarefado do dia a dia, porque nós somos humanos, né, pastora Paula? Isso mesmo. E às vezes você recebe algo que quando você para ouvir aquilo que você já ouviu, você fala, gente, não era para mim ter ouvido isso. Não era para mim ter pegado isso para os meus ouvidos. Porque eu quero dizer para vocês, mulheres, erga a cabeça de vocês e luta enquanto vocês podem. Enquanto você está tendo disponibilidade, enquanto você está tendo força, porque a pior situação na vida de uma mulher ou de um ser humano é quando você é tocado, afligido, machucado, até mesmo sem você saber. E quando você ouve, você para e fala, o que eu vou responder? Eu não sei de nada, eu não fiz nada, eu não estou entendendo, eu só estou entendendo que eu estou adorando, eu estou tentando obedecer. Vou te dar uma experiência. Semana passada, rápida, eu recebi uma ligação e a pessoa disse que queria orar por mim, e eu falei, amém, oração sempre bem-vinda. E ela disse que eu tenho que tirar a menina que tem dentro de mim para mim crescer. Eu falei com Deus, falei, Deus, eu sou a menina dos teus olhos, como eu vou tirar a menina dos teus olhos? Essa menina que me ensina a não guardar mágoa, a perdoar. Vocês estão entendendo o mistério? Porque dentro de cada um de vocês tem uma menina. Uma criança, quando você bate nela, daqui 2 minutos, o que ela faz para você? Ela volta e sorri, como se nada tivesse acontecido.
E eu disse para Deus, como que eu vou tirar de dentro de mim algo que foi Ele que me deu? Foi Ele que te deu. E o que Ele dá, Ele não toma. Ele não... Vocês estão entendendo? Irmãs, eu sou muito astral, eu sou muito feliz, eu sou muito moleca. A Paula sabe disso. Eu gosto de ser assim. Porque essa alegria, ela vem de Deus. Essa alegria, ela é contagiante. Seja essa mulher feliz. Seja uma mulher alegre. Não dá ouvido para o adversário que ele disse sobre você. Não tem mais onde tocar em mim. Até nos meus vestidos, na minha menina, dentro de mim. Vocês estão entendendo? Porque eu já não tenho mais aonde tocar. Porque toda vez que tocam, o inimigo pergunta, o que acontece que ela ainda está de pé? O que acontece que ela ainda saiu da cama? O que acontece que ela ainda está sorrindo? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando o Senhor tem uma promessa na sua vida, pode levar anos, meses, pode todos contradizer. Mas aquele lá em cima, quando ele promete, ele faz, porque eu sou prova viva disso. Quando ele promete, ele cumpre. Uau. Não importa o tempo determinado, ele faz, é ele. E quando as pessoas olham para você e dizem, não tem jeito. Essa aí ninguém se importa, ninguém liga. Vou te contar um segredo. É aí que Jesus está contigo. É aí que Jesus está dizendo para você, eu estou contigo. Eu vou dizer algo para você, mulher. O seu sorriso é o segredo do teu sucesso. O Senhor está trazendo nações sem nós sair do lugar. Aleluia. Porque o Senhor está preparando mulheres de todo tipos e estilos, raça, cor, para mostrar uma para a outra que o amor de Deus ele é um só. Aleluia. Ele não tem fronteira, ele não tem cor. Ele é um Deus só. Porque aqui nessa live tem mulher que não está mais aguentando, não está mais suportando certa situação. Mas o mesmo Deus que está cuidando de mim, vão cuidar de você. Aleluia. E o mesmo Deus que me prometeu e está cumprindo, vai fazer. Deixa eu te falar uma coisa para você. Aonde a sua mão pode alcançar, faz assim que a sua mãozinha faz. Por favor, todas, as duas. Tá vendo essas mãozinhas lindas que Jesus te deu? Aonde elas podem alcançar, a dele não alcança. Ele não toca, porque a sua pode. Aonde a sua mão pode alcançar, Eu creio, Senhor. a dele já foi alcançada. Eu creio, eu creio. Sabe o que o Senhor está dizendo para você nessa noite? Não espera o seu processo sentada. Aleluia. Toma atitude. Aleluia, aleluia. Toma ação. Cada ação é uma reação. E você precisa das tuas mãos para isso. Quando você está com fome, alguém precisa falar para você comer? Não. Assim é o seu processo. Nós não estamos aqui simplesmente só numa live, nós estamos aprendendo algo para o nosso futuro espiritual. Porque o Senhor está nos dando essa oportunidade. E, pastora Paula, o quadro foi mudado onde você foi. Não foi o quadro que você esperou. Não foi o que você planejou.
Mas o Senhor diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Ele está mudando o cenário. Ele tira tudo do lugar para colocar perfeito. Aleluia, eu creio. Para colocar melhor do que você imaginou. É um processo. A gente faz um processo, Jesus vem e muda o cenário. Ó, filho, eu vou mudar o cenário para te guardar, mas não te entristeça, que eu estou contigo. Eu vou mudar o cenário, filha, para não te machucar. Mas não te preocupe, que eu estou fazendo o melhor. Aleluia. Eu Alegra teu creio. coração, minha linda. Eu creio. Porque o Senhor não vai te deixar dessa maneira. Eu creio. Amém? Silvia, o Senhor Jesus pôs no meu coração há muito tempo, Deus, a primeira live, a Silvia. O Senhor está fazendo e vai fazer coisa extraordinária na sua vida, mulher. E o Senhor vai trazer capacitação aonde não tem. E o Senhor vai fazer algo para você ainda em dezembro. Marca o mês. É para Silvia. Que o Senhor Jesus vai te surpreender. É promessa, é um projeto grande. É coisa que você está tirando da gaveta. E você está tirando pela fé. E o Senhor vai te honrar ainda esse ano. Aleluia. É só o começo, Silvia, do que ele tem. Muito foi o choro. Muito foi a angústia. Mas o Senhor vai te honrar ainda esse ano com coisas lindas. Não que você não seja honrada, você já é. Mas é coisa além do que seus olhos possam imaginar. Aleluia. Ainda por esse ano, coisas que os seus olhos possam imaginar. Eu estou respirando do pé à cabeça. Aleluia. Acho que caiu a Angélica, caiu. Gente, fiquem à vontade, porque pode abrir o microfone se vocês quiserem falar. Deixa eu ver se ela vai voltar. Eu recebo em nome de Jesus. Acho que ela caiu, a ligação dela. Foi. A ligação dela caiu, estava forte, meu irmão, o inimigo. Ela vai voltar em nome de Jesus. Alguém que mais quer falar alguma coisa? Eu gostaria de dar um testemunho, pastor. Pode ficar à vontade, minha querida. A pastora Paula está aí. Estou aqui. Estou aqui com azeite, gente. Amém. Como a pastora Paula estava falando, né? Que é uma presença realmente que eu estou aqui olhando o rostinho de vocês e realmente a gente já vê a presença do Senhor. É real mesmo, né? Então, o testemunho que eu gostaria de dar é o seguinte: eu sempre tive, desde quando eu vi a Devi pela primeira vez, né, através do YouTube, eu sempre tive vontade de ter contato com aquele livro, de ter contato, porque aquilo ali me chamou muito. E Deus, e o Senhor já vinha falando. E o Senhor já vinha falando no meu coração sobre a mesa, a experiência que ela teve com a palavra mesa foi mais ou menos parecida com a minha, porque um dia isso aconteceu comigo. Vai pesquisar sobre a mesa, a importância da mesa. Então, eu fui pesquisar a importância da mesa. E dali, eu lembrei que, quando eu era criança,
como eu já falei para vocês aqui na live, a gente não tinha essa habitude de comer na mesa, né? Então, a gente não tinha esse jeito de comer. Cada um pegava seu prato e ia para lá. Quando eu ia para a casa das minhas amigas, que eu via que elas tinham uma mesa para sentar, aquilo ali me fazia mal. Mas eu também não tinha nenhuma atitude de falar isso com minha mãe para poder mudar, para poder a gente sentar na mesa. Nada. Então, quando eu vi que a pastora estava lá em Bolonha com a Zara, eu falei, meu Deus, então esse negócio está chegando aqui. Eu quero fazer isso. Eu quero também ter contato com esse livro. Eu tenho que saber como é que faz para poder chegar até ter esse conhecimento. Daí, eu lembro que uma vez, lá na igreja, eles me chamaram para poder eu ajudar no grupo de mulheres. Só que daí eu comecei a fazer um curso de mesa posta com a Jane Rodrigues, lá do Brasil, para poder ensinar as irmãs a fazer mesa posta na casa. Mas só que daí não deu, porque as irmãs não queriam, como a testemunha da pastora Carla. Só que daí o meu não funcionou, pastora. O meu não funcionou, porque as irmãs não tiveram muito interesse. Aí nada. Aí quando eu entrei agora nesse projeto aqui com vocês, nesse estudo, foi para mim, foi para minha casa. Eu entrei para minha casa para recuperar essa mesa, que hoje eu tenho essa mesa, vou mostrar para vocês hoje a minha mesa, e tem até um lugar dele. Ó, isso aqui é o profético que eu fiz essa semana. Eu fiz esse lugar aqui para ele. Então, minhas filhas estão aqui, minha mesa. Aí eu estava ali lavando os pratos. Aí ele falou para mim assim, põe uma mesa para mim, prepara um lugar para mim da sua mesa. E eu falei com minhas filhas que esse lugar aqui é dele, esse lugar aqui é dele. Então ele está aqui na mesa comigo sempre. E daí, quando foi essa semana, a pastora lá da minha igreja pega e me chama, Vero, eu gostaria de te chamar para você me ajudar com as mulheres. Aí eu falei, eu? Aí ela falou, sim, você. Aí ela falou, eu falei, mas eu nem sou casada, como é que eu vou cuidar de mulher? Você não tem marido. Aí ela falou bem assim, não, seu marido é ele, seu marido é ele. Então você não se preocupe, porque eu estou te chamando, porque ele mandou te chamar. Uau. Você tem algo para poder entregar para nós? Aí ela pegou e falou comigo bem assim, Vero, eu gosto muito de mesa posta. Aí eu falei, meu Deus. E aí, quando eu chego na igreja, eu fico olhando para as pessoas e Deus fica me mostrando aquela situação está assim, porque não tem mesa. Aquela situação está assim, aquele menino está assim, aquele adolescente está assim, porque não tem mesa. Manca, falta mesa. Então, hoje, eu tive essa consciência, eu não, o Espírito Santo colocou em mim essa consciência, essa certeza de que a mesa é de restauração, a mesa é de graça, a mesa é tudo em um lar. A mesa é tudo, representa ele. Porque aonde ele está, eu lendo eu fui pesquisar a mesa, e aí quando chegou a mesa na palavra, a mesa está em tudo. Está em tudo. Jesus, quando ele ia falar algo, ele reunia as pessoas. Ele sempre expressava
abria pão, partia pão, compartilhava algo, né? Algo de comer, dava palavra, dava ensinamentos. Então, hoje, eu sou muito honrada, eu me sinto muito honrada de poder ter conhecido vocês, ter participado desse grupo maravilhoso, que foi uma bênção, está sendo uma bênção na minha vida. E está indo em direção ao propósito que ele tem para mim. Uau. Porque eu nunca sonhei, eu nunca imaginei uma coisa assim. E quando agora que as coisas estão vindo assim, sabe? Estão se encaixando, todas as coisas, mas para ir na direção que ele quer, não que eu quero. Porque eu comecei a olhar as minhas limitações. Tipo assim, eu não tenho marido, como é que eu vou entrar numa coisa dessa? Né? Tipo assim, esse negócio de mulher, sempre é mulher que é casada. Aí a pastora pegou e falou comigo, Vera, o que você tem para entregar não é seu, é dele. Ele que colocou em você, para você entregar para a gente. E aí, gente, depois que eu tô aqui com vocês, que começou essas coisas a vir assim, minha cabeça parece que ela fica parecendo uma tocha de fogo, só queimando assim, um monte de coisa, e é mesa daqui, só vem mesa na minha frente. Tá um negócio assim, tão misterioso, que aí hoje eu peguei, estava conversando com ela, aí eu falei, pastora, mas eu tô com tanta coisa na minha cabeça, pastora. Ela falou, coloca para fora, Vero. Vamos fazer, Vero, vamos para cima, Vero. Eu falei, pastora, a senhora é mais doida do que eu, né? Ela falou, eu achei uma igual a mim, e você? Glória a Deus, papai, achei algo igual a você, sou eu. Gente, Verônica, e essa turma, Deus criou essa turma só para falar com você. Eu estou muito feliz. Assim, estou muito tocada escutando o teu testemunho, porque a Dani conhece um pouquinho as minhas lutas, né? Mas, assim, escutando você está me fortificando cada vez mais, porque às vezes a gente quer fazer para... Eu estou muito emotiva, gente. Deus, que eu cheguei aqui em Cabo Verde, estou assim, muito emotiva, porque muitas coisas... Depois eu vou compartilhar com vocês com calma. Eu cheguei para ver minha mãe está muito debilitada, muito, muito, muito também, muito debilitada. Isso mexeu muito comigo, me fez parar e refletir muitas coisas. Que estejam orando pela minha mãe, pela saúde dela, tá bom? Mas eu agradeço muito a Deus pela sua vida, pelo esse testemunho, porque me fortaleceu. E eu creio que a Dani também está sendo tocada, todas as mulheres que estão aqui, né, hoje à noite. Assim, essa é a última aula, é a aula bônus para aquelas que vão entrar para outra turma. E fiquem à vontade, a gente ainda tem mais uns 20 e poucos minutos. Quem quiser falar. Menina, essa turma é uma promessa na minha vida. Aleluia. Amém, amém. Ela era para ter acontecido há 2 anos atrás. Mas É aconteceu. no tempo dele, é no tempo dele. Mas o Senhor tinha ela como promessa na França. E eu louvo a Deus, porque foi o melhor meio que ele encontrou, né? De ver tantos testemunhos aqui, tantas mulheres edificadas. E não veio só a França, veio a Itália, veio Cabo Verde. Mistérios, né, do Senhor. E eu louvo a Deus, porque, nossa, eu estou vendo o cumprimento, como a Angélica falou, o cumprimento de uma promessa. Pode passar dia, pode passar ano. Quando o Senhor tem uma promessa, ele vai cumprir. Amém. E ele cumpriu. Ele Acho que a cumpriu. Andressa quer falar alguma coisa. Pode abrir o seu microfone, Andressa. Ai, essa Paula, viu? Ai, ai. É muito bom, gente. Eu confesso que quando a Paula me fez o convite,
Eu fiquei pensando, eu falei, Deus amado, eu já tenho tanta coisa, né? Eu tenho 3 filhos pequenos. E eu falei, Deus, eu já tenho tanta coisa, né, para fazer em casa ou mesmo, né, no ministério. Mas de cada aula que eu tenho passado aqui, eu tenho ficado surpreendida, porque, assim, algumas coisas são novas, outras não são novas, mas eu estou conseguindo aplicar elas de uma maneira diferente, sabe? De uma perspectiva diferente. E na minha casa, assim, tanto na minha quanto do meu esposo, sempre foi valorizado a mesa, sabe? Mas o Senhor uma vez deu uma palavra para a gente, em específico para minha família, de que o Senhor traria pessoas e as pessoas seriam curadas, seriam libertas através da nossa mesa. E isso começou com a minha família, né? Deus restaurou meu casamento. Tem 8 anos que o Senhor me pediu para eu abrir mão de ter uma carreira. Eu sou jovem ainda, tenho 30 anos só, mas o Senhor me pediu para eu abrir mão de ter uma carreira, porque Ele queria que eu ensinasse o coração dele para os meus filhos. E quando eu estava no Brasil, que foi quando ele me pediu isso já era visto como uma coisa ruim. E quando eu cheguei aqui na França, isso piorou ainda mais, porque aqui eu era muito criticada de, não, você é jovem, você precisa trabalhar, você precisa estudar, você tá, tipo, sugando o seu marido, só o seu marido trabalha e você fica em casa, porque parece que a gente não faz nada, né, em casa. Mas só eu sei, Eu né, sei só a gente que fica em casa, a gente sabe o quão trabalhoso é, não pelos afazeres, mas por você ser intencional de ensinar tudo que vai contra a palavra de Deus, que eles querem ensinar nas escolas, que eles querem ensinar na sociedade, e esse é o mais desafiador. Então, assim, a cada aula, essa aula também que a Débora apresentou hoje também, nossa, me fez lembrar de uma situação que eu vivi uns anos atrás, a Paula sabe, né, Paula? E na época foi muito difícil, né, quando a gente teve, né, que sentar com algumas pessoas, para poder ter essa comunicação corajosa, vamos dizer assim, né? E, mas assim, a gente provou da honra do Senhor, da honra que vem do Senhor. Então, muitas vezes a gente espera a honra dos homens, né? Que pode acontecer também, mas o que vale a pena, sabe, de tudo isso que a gente aprendeu hoje, o que vale a pena, o que eu sinto que vale a pena é a honra que vem do Senhor. É o Senhor olhar para você, como a Verônica fez, de colocar um pratinho na mesa e você poder olhar para a cara, né, para o rosto do pai e ele dizer: muito bem, filha, tô orgulhoso de você, porque você tem o meu coração. Você entendeu o que é o reino e você está levando o meu reino através da sua mesa. Então, eu sou muito grata de poder estar aqui com vocês, de poder estar desfrutando de tudo isso, de estar vendo coisas que eu já sabia, mas, como eu disse, de uma perspectiva diferente e, de sentir, sabe, que aqui são mulheres que têm vários contextos diferentes, mas que só tem um só propósito, uma só razão, que é voltar os olhos para o Senhor e trazer o reino dele para as mesas, para as nossas casas, para casas de outras mulheres que precisam ser restauradas, eu senti assim, desde a primeira aula, que muitas mulheres precisavam ser libertas de rejeição, de comparação, porque às vezes as pessoas pensam que mesa aposta é sobre isso, né? Desculpa, peraí. Às vezes as pessoas pensam que é sobre isso, que é sobre expor uma bela mesa somente, e acham que porque a mesa da outra é mais bonita que a minha, ou porque, né, na casa da outra é mais excelente do que a minha, mas eu sinto muito específico para essa turma que o Senhor, ele está chamando essas mulheres que entendem a sua identidade, celebram a sua identidade, quem elas são no Senhor, e que estão aqui justamente para aprender umas com as outras e também ensinar umas às outras sem comparação, sem precisar se sentirem rejeitadas, né? Enfim. Então, eu estou muito, muito grata, muito, muito honrada de estar fazendo parte de tudo isso. Para mim é um desafio,
porque na quarta-feira é o dia que eu fico com as crianças, e eu já tenho outra escola também que eu faço online também. E na sexta-feira a gente também tem culto, mas eu estou fazendo o meu máximo para estar participando, né, ao vivo e assistindo às aulas, e assim, eu tenho sido impactada mesmo, gente, de verdade. Obrigada, Paula, por esse convite maravilhoso. Obrigada, Dani, também, pelos ensinamentos. Muito bom estar aqui com vocês. E o tempo é um tempo novo na sua casa também, Andressa. Eu sinto na parte de Deus que sejam uma ou duas que você traz para sua mesa, que elas podem sair transformadas lá da sua mesa. Não importa o tamanho da sua mesa, quantas pessoas que cabem. Importa a pessoa que o Senhor vai colocar e tocar o seu coração para trazer por essa mesa. Amém? Amém, minha amiga, amém. Gente, que tempo! Que tempo maravilhoso. Tem mais alguém? Abrem as câmeras, vamos tirar uma foto. Hoje foi diferente, gente. Não sei vocês, não sei Pastora, eu se é também o... quero dar um testemunho rapidinho. Amém. Eu vendo as meninas falando, eu louvo a Deus, porque realmente a mesa é lugar de cura, né? Como tem um louvor que fala, a tua mesa cura. E aqui na minha casa, a Zara já esteve aqui, já almoçou com a gente, já passou alguns dias aqui com a gente e viu. Eu tenho meu filho, que eu estou lutando com ele já faz tempo, que ele tem depressão e às vezes ele não quer almoçar com a gente, não quer estar com a gente na mesa. E eu também cresci aprendendo com meus pais que a gente tem que sentar na mesa para almoçar todo mundo junto, quando há possibilidades. E eu, de quando eu comecei essa segunda turma, que essa é a minha segunda turma, eu tenho colocado diante do altar do Senhor, para o Senhor estabelecer o reino dele na minha casa e na vida do meu filho, para ele estar almoçando, participando sempre com a gente. E para honra e glória do nome do Senhor, ele tem não está mais pegando o prato, levando para o quarto. Ele está participando na mesa com a gente. E eu falo todos os dias para o Senhor, Senhor, estabelece o teu reino na minha casa. Eu creio que Deus, através das nossas vidas, porque nós estamos em uma só unção, em um só espírito, né? E a experiência do lar, para mim, esse ano, eu digo para vocês, foi um divisor de água. Realmente, foi um divisor de águas que Deus fez na minha vida. E eu aprendi muito, tenho colocado em prática, e eu louvo a Deus pela vida de Dani, pela vida de Zara, que me convidaram de conhecer vocês, as pastoras, porque cada aula foi uma unção diferente. Cada dia Deus derramou da unção dele diferente sobre as nossas vidas. E eu louvo a Deus, ouvindo o testemunho de Verônica, fiquei emocionada da irmã aqui agora. E a gente continuar, né? Porque nós aprendemos e agora nós vamos continuar colocando em prática nas nossas vidas, pedindo a Deus para sempre para estar trabalhando na vida da nossa família, com tudo que a gente aprendeu e colocar em prática. E eu louvo a Deus pela vida de cada um, por cada testemunho. E para mim eu continuava de novo em outra turma. Eu vou dar um descanso dessa, mas em outra turma eu quero voltar de novo com vocês. Que Deus continue abençoando. Amém, amém, meninas. Que lindo, né? Que lindo mover de Deus, um agir de Deus. E Tatiana, o Senhor já chegou na sua casa. A palavra de Deus que eu recebi agora, nesse momento, enquanto estava falando, é como naquele dia, quando o Senhor passou na frente de Zacheu, né? Eu estou dizendo em francês. Zacheu, né? Zaqueu. Não está vindo em português, gente. Quando ele passou na frente do Zaqueu, que ele mandou ele descer, que a salvação tinha chegado na casa dele. Então, Tatiana, mesmo que você fez um ano atrás, 2 anos atrás, mas o Senhor manda te falar que ele quer fazer habitação na sua casa. Que não use a mesa somente para comer. Use a mesa para dividir a palavra do Senhor. Come a palavra do Senhor sentado à mesa, com Bíblia aberta, caderno anotando, porque o seu primeiro ministério é a sua família. Se a sua família está curada,
a sua casa está curada, a sociedade vai ter uma família curada e que vai curar outras famílias, entendeu? E então, que você chama a presença dele, chama o pão da presença para a sua mesa. Não só com comidas, não só com fartura, mas com a palavra de Deus na sua mesa. O pão da presença do Senhor, que a partir de agora, que ele faz presente de cima da sua mesa. E eu creio num Deus que é capaz de transformar aquele que o homem já tudo já fechou, mas Deus transforma em coisa linda, em coisa boa. Os nossos filhos vão ser testemunhos, vão ser boca do Senhor, onde o Senhor colocar eles. Por isso que o inimigo vem atacar, traz depressão, traz coisa para a vida deles, porque ele não quer deixar eles avançar, porque você foi plantada. Você não é um vaso só com água parada, você é um rio que vai discorrer, a sua casa vai abençoar outras casas. Eu creio. Não precisa ver muito longe, começa a ver os que estão perto. É como diz assim, que possamos amar, seja presente com o seu próximo, mas muitas vezes a gente pensa que o seu próximo está muito longe, não, o seu próximo está pertinho da sua casa. Que você comece a ter os ouvidos ungidos para escutar a voz do Senhor, que o Senhor apague essas vozes no seu ouvido, que você começou a escutar a voz do Senhor, que o Senhor unge os seus olhos, que diz assim, aquela pessoa preciso falar, eu preciso tocar, porque ele precisa escutar o testemunho do meu filho foi curado da depressão, o seu filho já está curado da depressão, ele já está levantado em nome de Jesus. Eu creio no nome do Senhor, que o seu filho já voltou para a mesa, o Senhor já desceu, ele fez habitação na sua casa. Então aproveita, agarra essa oportunidade e não deixa nada tocar. Amém? Meninas, fiquem à vontade. Temos mais um minutinho, depois a gente vai orar. Andressa, muito obrigada pelo seu testemunho. Todas que participaram, que testemunharam, eu creio que cada testemunho, porque muitas das vezes a gente pensa que a gente não tem nada a dar, mas cada uma de nós tem algo que carregamos. Isso ninguém pode tirar de você. Nem pode fregar, não vai sair, pode dar banho, não vai sair, porque o Senhor colocou essa identidade em ti. Você pode passar, transmitir a unção, pode passar isso para outra pessoa, mas ele deu para você poder dividir com com o seu próximo. Então, não deixe de passar o pão. Você aprendeu a fazer hoje, amanhã faz e distribui com as outras mulheres. Amém? Amém. Fique à vontade, se quiser falar mais alguma coisa. Eu Stephanie. queria dar, acho que uma dica, porque eu vivi isso e na mesa com a minha família, né? Eu cresci em um lar onde a mesa, a gente comia na mesa. Meu pai fazia a gente sentar na mesa, então isso aí a gente cresceu. Minha mãe já tinha aquelas xicrinhas de Duralex, então bota a mesa, tira a mesa. Eu cresci assim, no Nordeste, eu sou do Nordeste. Então sempre teve essa prática na minha casa. E quando eu vim para cá, que eu vim, né, casei e tal, e vivi o inferno e tudo, e depois fui curada no café com a pastora Carla e tudo. E aí eu já tinha a usança da mesa na minha casa também, mas de um outro modo, quando eu me aproximei de Cristo, né? É, e aí minha filha disse, manhã, a gente tem que orar antes de almoçar, jantar. Foi a minha filha mais velha. E aí a gente começou essa habitude, né, de orar antes de se alimentar, que partiu dela. E aí, quando tinha um climinha que não estava bom, sabe, dentro de casa, eu comecei a praticar em casa a mesa com dinâmica baseada na palavra. Tem várias dinâmicas no YouTube, sabe? Uma que eu fiz que foi muito assim. Eu recebi uma amiga e ela ficou um mês na minha casa, né? Essa amiga lá do Brasil.
E aí eu pedi a minhas filhas, porque eu sabia que eu ia tirar elas da rotina e tal. Muda tudo quando você recebe uma pessoa na sua casa. E aí, quando minha amiga foi embora, eu preparei uma mesa maravilhosa. E aí elas ficaram assim, como assim, mãe? Não tem nada hoje? Era dia de semana e tal, né? E aí eu preparei uma mesa com a dinâmica, com gratidão, né? Por elas ter recebido ela bem, entendeu? Ter Uau. tratado ela bem, sabe? Porque querendo ou não, você mexe na rotina da sua casa, você mexe com todo mundo. Você tira, é uma pessoa que vem para sua casa, está dentro da sua casa um mês, entendeu? Você mexe com todo mundo. E aí eu fiz essa mesa e assim elas ficaram. E é isso. O que eu procuro ensinar para minhas filhas, e eu creio em nome de Jesus, elas vão sair da minha casa adestrada para viver assim intensamente com o Senhor na casa delas, entendeu? Então eu prezo isso dentro da minha casa e eu indico isso que assim trazer para perto o que está perto, mas está distante, com mesas dinâmica, sabe? No YouTube, se você procurar mesa posta com dinâmica, aí vai aparecer lá para você fazer estratégia para unir. E deu certo na minha casa. Amém, que lindo, né? Que lindo, gente. Trazer para perto quem está perto, porque muitas vezes você quer trazer para perto os que estão longe, né? É isso aí. Eu vou pedir à pastora Carla para abrir o microfone, depois vocês abrem as câmeras, vão tirar uma foto linda. E se a pastora pudesse orar para a gente encerrar. Sim, antes eu queria falar algo assim muito especial que é assim, esse ano está sendo esse último ano meu aqui está sido muito especial, de muitas lutas, mas de muita é, cura, muita restauração, um mover de Deus diferente, especial, né? Como você falou, cada um tem algo que carrega, né? E eu vejo que esse final do ano, como eu falei com a pastora Paula, eu virei e falei assim, ai, eu preciso fazer essa experiência no lar antes que termine o final do ano, porque 2026 eu estou com grandes projetos e eu preciso passar por essa experiência. E eu não peguei todas as aulas ainda, né, que eu vou fazer o meu curso agora com vocês, mas é algo que arde muito no meu coração e que eu creio que isso é cumprimento do Senhor para que a grande promessa que Ele tem sobre a minha vida se cumpra. Então, eu creio que Deus está preparando algo tão especial nessa próxima turma, a começar de mim e da minha casa, daquilo que Ele ainda precisa terminar de ajustar para que essa promessa ela venha acontecer. Então, Glória a Deus. essa experiência no lar, eu descobri, digamos assim, há muito pouco tempo, assim, eu acho que deve ter o quê? Um mês que eu descobri, e o Senhor foi endireitando, foi colocando as coisas em ordem, foi me direcionando a pessoas, e me mostrando até amigas que eu tenho aqui na Itália que já fizeram, mas nunca fizeram nada. Assim, nunca colocaram em prática isso, assim, para poder distribuir para as outras amigas, eu nem sabia que existia. Então, assim, eu falei, Deus, que mundo é esse que eu não conhecia? E era algo que tinha muito no meu coração já há 8 anos, que é exatamente essa experiência. Então, eu no meu secreto com o Senhor, eu já estava buscando e ansiando por esse experiência no lar. Então, eu vejo que tudo tem um tempo determinado pelo Senhor para que aconteça. E esse tempo é um tempo especial para minha casa. Está sendo um tempo especial para o meu ministério, está sendo um tempo especial para tanta coisa na minha vida. E assim, eu só glorifico a Deus, tenho um coração muito grato ao Senhor por vocês estarem aqui, por Deus ter me direcionado a pastora Paula, né, a Zara, teve uma outra menina, a Jéssica, e assim, eu achei a experiência no lar, porque eu tenho uma amiga no Brasil, e ela mudou para São Paulo agora, deve ter uns 6 meses, e ela fez a experiência no lar lá, e postou a foto lá.
E eu fui, o que é isso que eu também quero? O que é isso que eu também quero? Fui clicando, aí apareceu lá assim, chat, WhatsApp. Mandei mensagem, não sei quem me respondeu do Brasil. E aí, do Brasil, a pessoa indicou vocês aqui para mim. Então, assim, foi desse modo que eu, assim, com 30 dias, eu falei, Jesus, é o que eu estava precisando agora, porque eu sei que através da minha vida, outras vidas vão ser restauradas, outras mulheres vão ser alcançadas, e eu quero começar de mim, eu quero experimentar. Igual a irmã falou, a Andressa, não é que são coisas, eu acho que, Andressa, quando você falou, me tocou no teu coração a tua fala, porque não é que a gente não tem o entendimento para isso, mas é que eu acho que chega um tempo que a nossa visão é ampliada pelo Senhor, do nosso conhecimento para viver experiências novas, porque nós estamos preparadas para receber o novo. Então, Deus amplia a nossa visão, te explode a mente, igual a Verônica. Meu Deus, a minha cabeça fica quente. Então, eu vejo, assim, cada testemunho de vocês, assim, sabe, é muito edificante. E, olha, eu estou aqui com o coração, assim, muito sedento pelo Senhor. Estou aqui mesmo com a minha alma igual a corça que anseia pelas águas, sabe? Eu estou com esse coração aqui junto com vocês, assim. Então, eu tenho muita gratidão por estar aqui, né? Eu sempre falei com a Stephanie, a sua mesa é uma mesa que cura. Eu sempre falei com ela. Quando ela começou a falar, eu quero, como ela começou a fazer os cafés, preparar a mesa para receber as amigas, eu virei para a Stephanie e falei assim, Stephanie, esse é seu ministério. Uma mesa cura. Não tem uma pessoa que não vai entrar na tua casa e não vai ser curada, igual a Andressa falou. E isso eu já sempre via. E eu não conhecia essa experiência, sabe? Então, assim, é um tempo novo para nós. Chegou um tempo novo na Itália, realmente. Então, nós precisamos estar sintonizados naquilo que Deus quer. E é isso aí. Aleluia. Amém. Amém. Estou muito feliz, gente. Pode orar, Amém. pastora. Posso orar? Senhor, Sim. apresente diante de Ti as nossas vidas hoje, Senhor Deus, com gratidão a Ti, Senhor, por tantas maravilhas que o Senhor já fez e está fazendo e irá continuar fazendo sobre as nossas vidas. Que o nosso coração, a nossa alma, Senhor, fica sedenta por Ti, por aprender mais do Senhor, através da Tua palavra, o Teu cuidado, Senhor. Nos proteja, blinda, Senhor Deus, os nossos ouvidos, aquilo que nós vemos, blinda o nosso coração, Senhor Deus, contra as astutas ciladas do inimigo. Deus, nos livra, Senhor Deus, de toda palavra, Senhor Deus, que possa vir encontrar as nossas famílias e a nossa vida. Senhor, coloca guardas na nossa boca, Senhor, para que nós venhamos profetizar, que nós venhamos dizer palavras de bênção, dizer palavras, Senhor, que vai trazer unidade. Ah, Deus nos capacita a ser mediadoras, Pai. Mulheres mediadoras. Pai, que tremendo, Senhor. Isso é uma característica da mulher, Jesus. Por isso, Senhor, nos capacita através do Teu Espírito, Senhor Deus, para que nós venhamos trazer paz, Senhor, como foi ministrado nessa tarde, nessa noite, Senhor Deus. Ah, Deus, por isso eu sei que o Senhor tem grandes coisas para fazer sobre as nossas vidas, sobre a mesa da nossa casa, sobre a nossa família e aquilo que o Senhor tem preparado lá fora. Que nós venhamos ter esse coração também para ajudar as próximas, as mulheres, Senhor Deus. Dê-nos esse coração também para avançarmos, Senhor, com aquilo que nós sabemos que nós podemos dar, que é a Tua graça. É falar que Jesus restaura, é falar que Jesus tem poder para transformar, que Jesus ama, que Jesus muda qualquer quadro familiar, muda e transforma qualquer coração, Pai, que traz cura e traz bálsamo, Senhor, nos lares, Pai. Por isso, Senhor, comece em nós essa grande obra, para que outras pessoas, ao nosso andar, ao nosso falar, venham também ficar querendo ter essa essência, que é a Tua presença de cura.
a tua presença que restaura. Em nome de Jesus eu agradeço. Continue capacitando a pastora Paula e toda a equipe, Senhor, que aqui se encontra, Senhor Deus, para que cada vez mais o coração, a força, o vigor venha estar sobre ela, Senhor, para continuar avançando nesse grande ministério, Senhor Deus, que é ajudar as outras mulheres a restaurar os teus lares, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos tirar foto, Dani? Você já fez? Vamos. Eu tirei, mas só que estava todo mundo assim, meio chorosa, que foi depois, né? Abre Então, as não. câmeras, Então, vamos tirar fazer uma foto outra. Liberação da linda. unção do perdão. Vamos só tirar uma foto, lindas. Meninas, eu quero agradecer muito pela participação de cada um de vocês. E quero incentivar você que tem uma amiga, uma das minhas melhores amigas aqui no Brasil, acabou de ofertar na minha vida. Ela disse, Dani, eu sei que você tem um trabalho lindo na Europa, eu estou te ofertando agora isso aqui, ó. Pá! Aí eu cheguei incentivada a isso, eu quero que você oferte na vida da sua amiga esse curso. Para que essa bênção chegue na casa dela também. Amém. Amém. Amém? Amém. A foto, sorria. Pastora Érica, como é que a senhora está? Silvia, abre aí, Silvia. Amém, amém, bendecida. Como foi? A pastora Érica é uma grande aventura. Ela fala espanhol e Vem, francês. Silvia, agora. É E português. ela está aqui fazendo Eu o curso. compreendo. E eu creio que ela... Como é que está sendo para a senhora? Desculpa aí. No sé, mas sé que el Señor me da el entendimiento para comprender y es una aventura. Gracias. Es algo que ya practicaba, pero ahora con un orden y con los principios de la palabra. Y sé que el Señor llega a tiempo. Gracias por tantas bendiciones. Gracias por haberme invitado. Yo comprendo, mas todavía no puedo hablar muy bien, pero sé que el Señor me va a ayudar para algún día poder hablar en portugués. Mas, melhor. E hoje eu recebi a bênção, viu, Érica, de ter uma mulher que vai agora traduzir o espanhol para mim. Então, eu já estou Amém. de uma turma aqui nessa região, Bolívia, Argentina, e vou entrar aí Presente, presente. me presentei com esse dom aí, viu, de línguas, em nome de Jesus. Vai dar certo. Amém, amém. Amém. Bate a foto, Silvinha chegou. 1, 2, 3 e já. E a Érica, a Keila está junto com ela, Érica. né? Sim. Meninas, pronto, finalizamos mais um ciclo. Mas ainda tem a formatura, tá? Dia 19, vocês vão chorar ainda de novo, vai ser tudo de novo. Vamos falar um pouquinho na guia da mentora e vai ser lindo, a vai gente ser vai trazer lindo. para vocês como se tornar mentora de experiência do lar, como multiplicar essa bênção, outras mulheres. Vamos liberar uma bênção especial sobre a sua vida, de unção de multiplicação. E Deus ainda vai fazer, de repente, dele, daqui para o dia 19. Convido uma amiga para a próxima turma e bora que bora. Convido uma amiga para a formatura, para assistir a formatura. Ela já fica para a turma da segunda turma, então vamos embora, tá bom? É isso mesmo. E para vocês que estão lá na França, a gente vai ter o presencial lá mais ou menos no finalzinho de novembro, tá bom? Vamos ter uns comes e bebes. Vai ser na igreja pertinho do Château de Versailles. Já está tudo combinado com a pastora Nath. Ela liberou o lugar. E vamos estar lá um tempo de Deus lá presencial. Vocês vão receber o diploma na mão. Vai ser um tempo bom, tá bom? Obrigado. Um beijo. Não esqueça de orar por mim, pela minha casa, minha família. E para as mulheres vai ter 10 mulheres na mesa.